Imaginem um tempo antes do nosso Sol, antes dos planetas, antes da própria Terra. Nossa história começa há cerca de 4,6 bilhões de anos, em uma nuvem vasta e fria de gás e poeira chamada nebulosa solar. Imaginem uma imensidão escura e fria, salpicada por partículas de poeira, brilhando fracamente. Esta nebulosa, um verdadeiro caldeirão de ingredientes cósmicos, restos de estrelas mortas há muito tempo, era um dos muitos berçários de sistemas estelares espalhados pelo universo. Composta principalmente de hidrogênio e hélio, os tijolos básicos do universo, ela também continha traços de elementos mais pesados, cruciais para a formação dos planetas e, eventualmente, da vida. A nebulosa solar era um caldeirão de potencial, esperando o empurrão certo para iniciar sua jornada, para se tornar o sistema solar que conhecemos hoje. Era um lugar de beleza etérea, um reino de mistério e admiração. O palco pronto para um drama cósmico que se desenrolaria ao longo de bilhões de anos. A nebulosa solar existia em um estado de equilíbrio tênue, mantida unida por sua própria gravidade. O gatilho para a criação de nosso sistema solar veio de fora, um evento cataclísmico. Uma estrela próxima explodiu em uma supernova, enviando uma onda de choque através do espaço. Quando esta onda de choque atingiu nossa nebulosa, ela lançou-a em turbulência. A supernova semeou a nebulosa com elementos pesados, cruciais na formação dos planetas. A onda de choque da supernova comprimiu a nebulosa solar, quebrando seu equilíbrio pacífico. A gravidade, como um oleiro cósmico, atraiu mais gás e poeira em direção ao centro da nebulosa, fazendo com que ela girasse cada vez mais rápido, como um peão prestes a tombar. A nuvem em colapso começou a se achatar em um disco giratório, uma pizza cósmica em formação. No centro desta espiral caótica, uma estrela estava começando a nascer, um farol de luz em meio à escuridão. No coração da nebulosa em colapso, a temperatura e a pressão aumentaram a níveis inimagináveis. Era como se o próprio inferno estivesse se formando, mas deste inferno um novo mundo surgiria. Finalmente, a temperatura e a pressão no núcleo da nebulosa em colapso atingiram um ponto crítico. Os átomos de hidrogênio, esmagados pela força gravitacional, começaram a se fundir para formar hélio, liberando enormes quantidades de energia no processo, como milhões de bombas atômicas explodindo em uníssono. Este foi o momento da ignição, o nascimento do nosso Sol, uma estrela recém-nascida pronta para iluminar o cosmos. Enquanto o Sol se acendia em seu centro, como uma lâmpada incandescente, o material restante da nebulosa continuou a girar ao seu redor, obediente à atração gravitacional da estrela recém-nascida. Este disco, uma reminiscência dos anéis de Saturno, mas em uma escala muito maior, era o disco protoplanetário, o local de nascimento de nossos planetas. Imaginem um redemoinho de gás, poeira e partículas de gelo girando ao redor da jovem estrela como um carrossel cósmico. Dentro do disco protoplanetário, pequenas partículas de poeira estavam constantemente colidindo, como carros em um engarrafamento cósmico. Algumas colisões eram inelásticas, onde as partículas se uniam, como gotas de água se fundindo em uma poça. Ao longo de milhões de anos, essas colisões inelásticas fizeram com que partículas de poeira se transformassem em grãos de areia em seixos e seixos em rochas, como se a própria nebulosa estivesse se transformando em um construtor, reunindo os tijolos para futuros planetas. O disco protoplanetário estava se tornando um sistema solar em construção, um canteiro de obras cósmicos cheio de potencial. À medida que as colisões continuavam no disco protoplanetário, objetos maiores, chamados planetesimais, começaram a se formar. Esses planetesimais, variando em tamanho, eram os blocos de construção dos planetas. Com sua gravidade, começaram a atrair mais gás e poeira, crescendo cada vez maiores. Perto do Sol, apenas materiais rochosos e metálicos poderiam resistir ao calor intenso.
Esses materiais se tornariam os blocos de construção dos planetas terrestres. Mais longe do Sol, além da linha de gelo, a água, metano e amônia existiam na forma sólida. Esses gelos formaram os núcleos dos gigantes gasosos. O sistema solar se dividiu em dois grupos distintos: planetas rochosos internos e gigantes gasosos externos. Longe do Sol, além da linha de gelo, onde o espaço era vasto e escuro como uma noite sem estrelas, os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, se formaram. Eles começaram como núcleos rochosos e gelados, não muito maiores que a Terra, mas sua localização no disco protoplanetário os colocaria em um caminho diferente. Na vastidão fria e escura do sistema solar externo, os núcleos dos gigantes gasosos estavam cercados por um vasto reservatório de gás e poeira, como se estivessem em um banquete cósmico. Esses núcleos, com sua gravidade crescente, começaram a atrair esse material, aumentando de tamanho a uma taxa prodigiosa, como balões sendo inflados. Júpiter e Saturno, os dois maiores gigantes gasosos, tornaram-se gigantes verdadeiramente massivos, contendo a maior parte da massa do disco protoplanetário, como se fossem os irmãos mais velhos que herdaram a maior parte da herança. Suas atmosferas espessas, compostas principalmente de hidrogênio e hélio, escondem núcleos quentes e densos, onde a pressão é tão grande que o hidrogênio se torna metálico, um estado exótico da matéria que não encontramos naturalmente na Terra. Enquanto os gigantes gasosos se formavam no sistema solar externo, os planetas terrestres, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, se uniam no sistema solar interno. Esses planetas, mais próximos do Sol, se formaram a partir de material rochoso e metálico que resistiu ao calor intenso. Os planetas terrestres são menores e mais densos do que os gigantes gasosos. Com exceção de Vênus, que tem uma atmosfera densa, os planetas terrestres têm atmosferas finas. Cerca de 4,1 a 3,8 bilhões de anos atrás, o Sistema Solar passou por um período de intensa atividade, conhecido como o Grande Bombardeio Tardio, como se o Sistema Solar estivesse sendo atacado por uma chuva de meteoros cósmicos. Durante este tempo, um grande número de planetesimais e outros detritos bombardearam os planetas internos, incluindo a Terra, como se o Sistema Solar estivesse limpando os últimos vestígios de sua formação. Essas colisões deixaram cicatrizes em muitos dos planetas e luas do Sistema Solar, criando crateras, vales e montanhas, como se fossem as marcas de um passado violento. Acredita-se que o Grande Bombardeio Tardio tenha desempenhado um papel significativo na evolução do Sistema Solar, incluindo a entrega de água e outros materiais à Terra, como se fosse o toque final na criação do nosso planeta. O Grande Bombardeio Tardio foi um período de criação e destruição, um testemunho da natureza dinâmica e caótica do Sistema Solar primitivo. No vasto cenário do cosmos, em um canto tranquilo da Via Láctea, reside nosso Sistema Solar, como um grão de areia em uma praia cósmica. Está um planeta azul esverdeado chamado Terra, localizado em uma região estreita ao redor do Sol chamada de zona habitável, com água líquida, atmosfera protetora e clima temperado. Somos um milagre cósmico, um acidente feliz da natureza. Após o tumulto do Grande Bombardeio Tardio, o Sistema Solar se estabeleceu em um período de relativa calma e estabilidade, como se a adolescência rebelde tivesse dado lugar à idade adulta. Os planetas se estabeleceram em suas órbitas atuais, girando ao redor do Sol, em um balé celeste que existe há bilhões de anos, como se fossem dançarinos cósmicos em uma valsa eterna. A gravidade, a força invisível que molda o cosmos, é a força condutora por trás dessa harmonia, mantendo os planetas em suas órbitas e mantendo o Sistema Solar unido, como um pastor cósmico guiando suas ovelhas. No entanto,
O sistema solar não é estático, como um rio que nunca é o mesmo. Os planetas continuam a interagir gravitacionalmente uns com os outros e suas órbitas mudam lentamente ao longo do tempo, como se fossem dançarinos cósmicos, mudando de parceiros em uma dança eterna. Apesar dessas influências, o sistema solar continua sendo um lugar de notável estabilidade, um testemunho do delicado equilíbrio de forças que o moldaram. O sistema solar, uma vez um caldeirão caótico de gás e poeira, evoluiu para um lugar de relativa calma e estabilidade. Mas o cosmos está sempre em movimento, em um ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. E o sistema solar, por mais estável que seja agora, não é exceção a essa dança cósmica. Em cerca de 5 bilhões de anos, nosso Sol esgotará seu combustível de hidrogênio. Ele começará a evoluir para uma gigante vermelha, expandindo-se muitas vezes seu tamanho atual. Mercúrio e Vênus serão engolidos, e a Terra será queimada e despojada de sua atmosfera. Eventualmente, o Sol formará uma nebulosa planetária e seu núcleo colapsará em uma anã branca. E assim termina a épica história do nosso sistema solar, um conto de nascimento, evolução e morte estelar.